Olá pessoal, bom dia para vocês. Esse tutorial ele é baseado numa dúvida que surgiu aqui nos comentários que provavelmente muitos de vocês podem ter a respeito de como salvar o arquivo e de repente quando a gente tenta carregar esse arquivo, seja numa máquina ou em outra que tenha o Blender novamente carregado, a gente não consegue trazer de volta aquela textura que nós aplicamos no ambiente, que é a imagem HDRI ou outros recursos possíveis. Por que isso acontece? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então eu tenho aqui uma imagem bem simples, eu vou usar a versão 3.3 para explicar a vocês. E essa imagem é da nossa macaquinha Suzane. Eu quero selecionar a macaquinha e vou entrar no modo que é o modo renderizado. Aqui no modo renderizado eu vou acionar a lâmpada e vocês vão perceber que eu já coloquei aqui um material na macaquinha. Vou só selecionar a lâmpada aqui, ativar o Move e trazer a lâmpada para essa posição, para vocês verem melhor. Bem, percebam que eu não tenho uma iluminação muito legal aqui no modo renderizado pelo Eevee, porque eu preciso de uma imagem de plano de fundo para poder fazer o efeito de iluminação aqui junto à cena. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui na guia World Property, note que a cor que ela está usando aqui em Color é esse cinza. Aqui eu posso alterar, usar qualquer cor, posso dar mais intensidade, diminuir a intensidade, mas na verdade aqui eu não quero um plano de fundo colorido, eu vou querer uma imagem. Então eu venho em Color, clico e para poder colocar uma imagem de plano de fundo, eu tenho que usar imagens no estilo HDRI, que são imagens de alta resolução, com uma panorâmica que permite dar uma luminosidade legal aqui na área. Então eu vou escolher aqui a opção chamada Environment Texture, que é a imagem de ambiente. O plano de fundo vai ficar com esse tom lilás. Por quê? Porque ele está pedindo a imagem, e essa imagem eu tenho que buscar em alguma pasta. Então eu venho aqui em Open, como eu já tenho essa imagem que eu coloquei aqui na pasta de downloads, ó, eu vou usar essa imagem que eu baixei lá no site polyheaven.com. Clico aqui e a imagem surge, percebo como ela ajuda na iluminação do objeto. Agora eu quero salvar essa cena. Esse é o meu arquivo que eu fiz, bem simples, bem prático. Eu quero salvar esse arquivo aqui dentro do computador. Então, para salvar o projeto, eu venho aqui em cima em File, vou usar o Save As e posso utilizar aqui o nome teste. Como eu já tenho um nome teste aqui de um arquivo que eu criei anteriormente, eu vou selecionar ele e vou salvar esse arquivo agora que eu estou usando com o nome teste. Pronto. Ele salvou esse arquivo. Digamos que eu esteja em outro computador, que eu descarregue ou que eu feche aqui o Blender. Vou fechar e vou carregar o Blender novamente. Aqui eu não tenho nada, mas eu sei que neste computador aqui eu salvei um projeto. Então vai aparecer naquela tela de bem-vindos, então vocês podem vir aqui, ó, procurar na aba de recentes o último arquivo que vocês carregaram. Então eu vou usar o Test Blend, tá vendo aqui? Repare que quando eu carrego aqui nesse computador e vier no modo que é o modo renderizado, automaticamente vai ser carregado toda aquela textura que eu usei aí como parte, a cor, o material que eu utilizei junto ao objeto. Então isso aqui é prático. Agora pessoal, o que é que acontece aqui? Essa textura, quando a gente carrega um arquivo dentro do próprio Blender, onde nós usamos, ele buscou essa textura a partir de uma pasta. Quando eu carrego novamente o arquivo, na medida que ele carrega, ele vai naquela pasta onde existia a textura, busca a textura e carrega para que aconteça isso que vocês estão vendo aqui. Repare se agora eu saio, entro na pasta onde eu tenho o arquivo, aqui está a pasta de downloads, está vendo que existe aqui aquela textura que eu usei para fazer o plano de fundo? Digamos que eu queira excluir ela daqui. Então eu venho, dou um delete e apago a textura dessa pasta. Vamos voltar para o Blender novamente. Entramos nele, vamos buscar o arquivo que nós salvamos. Open Recent, está aqui o arquivo Test Blend, está aqui o bonequinho todo bonitinho, com o material aparecendo. Agora vá lá na Viewport e veja o que é que vai acontecer. Vai ficar tudo rosa. Por que isso está tudo rosa aqui? Porque ele não vai conseguir buscar a textura que estava localizada naquela pasta
onde eu tinha atribuído para o arquivo que eu salvei. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema para que eu não tenha, digamos que, entrar ou acessar um outro computador em outro local e o arquivo que eu gerei, eu não tenha que ter a textura nele para poder aproveitar? Então, a primeira forma aqui seria o quê? Eu tentar buscar uma pasta onde haja a textura que eu usei para o projeto. Aí seria um trabalho. Então, o que eu sugiro a vocês é o seguinte: eu vou fechar o Blender, vou trazer de volta para cá a nossa imagem, tá vendo aqui, Autoshop. Nós vamos voltar para o Blender novamente, vamos carregar o arquivo. Se vocês entrarem aqui, ó, pessoal, tá lá a imagem, tá vendo aqui? Ele buscou naquele diretório a imagem, ela estava lá, então ele traz para cá. Para a gente manter essa imagem independente de que esteja ou não num certo diretório, nós vamos vir aqui nessa opção chamada File, onde tem o External Data. Vocês vão atribuir a ativação dessa opção aqui, automática, Pack Resources. Desculpe aí que eu não sei o inglês, tá? Então eu vou selecionar aqui. Agora sim, vocês vão salvar o arquivo, e aqui vocês podem salvar com um novo nome, para não ficar igual, né? Vamos colocar aqui teste2.blend. Então vamos ter dois arquivos, teste e o teste2. Agora vamos voltar lá na pasta, onde nós temos o Autoshop, que é a nossa imagem HDRI. Nós vamos excluir ela usando o delete. Então, excluir, a imagem não está no local. Vamos zerar o nosso Blender, vamos carregar aquele arquivo 2, clicando em Open Recent Teste2 Blend. Agora, se vocês vierem aqui, notem que eu apaguei a textura lá na pasta, tá? Então, clicando aqui, está aqui a textura integralizada junto ao arquivo que nós fizemos. Então, sempre que vocês quiserem salvar todos os materiais, texturas que estão embutidos no seu projeto, usem esse recurso aqui, que é o recurso External Data, com essa opção ativa. Ele gera o arquivo único e vai manter tudo aquilo que vocês fizeram integrado a um arquivo apenas. Agora, um problema: se vocês quiserem carregar essas texturas usando o modo Append a partir de outro Blender, vocês não vão achar nas pastas que vocês empregaram nesse arquivo que eu utilizei esse recurso. Então, só para que vocês possam ter uma ideia de como funciona e que não tenham essa dúvida na hora que vocês estiverem carregando o arquivo Blender de vocês em outra máquina, em outra ocasião em que vocês tenham mudado a posição das texturas, imagens, outros recursos que vocês tenham utilizado aqui junto ao programa. Bom proveito, até o próximo vídeo.